Mas eu acho que o seguinte, que eu concordo inteiramente com o Bruno. Enfim, eu não sei se começar pelo início ou pelo fim do discurso do presidente, porque o seguinte, ele foi fazendo várias farsas internacionais. Eu vou começar pelas coisas menos importantes e depois chegar às mais importantes. Ele desfez a farsa do mercado do carbono, na tal COP25, que é uma coisa que o ministro Salles já tinha denunciado, que eles ficam fazendo toda essa agenda ambientalista, mas depois fazem um protecionismo e, portanto, isso tudo é uma farsa para fazer pressão sobre os países, inclusive sobre o Brasil. Bom, depois, como disse muito bem o Bruno, ele afirmou princípios que ele disse desde o início que não havia possibilidade de cuidar de um país com pandemia sem cuidar da economia. E que todo mundo chamou de genocida por causa disso. Só que isso veio se comprovar porque a grande crise econômica no mundo inteiro decorreu exatamente desses erros. Bom, depois ele falou de uma outra coisa que foi a agressão, o Bruno já falou disso, a agressão e o crime do óleo venezuelano. Um crime ambiental que todos os ambientalistas ficaram calados. Todos. Já foi esquecido. Como se o crime fosse brasileiro. Quando muita gente, não sei se lembram de uma ONG qualquer, já não me lembro qual delas, que foi para a frente do Planalto fazer simular o derramamento de óleo, como se o governo fosse o culpado. Quando foi um crime perpetrado pelas vendas ilegais de óleo da Venezuela, etc. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, ele quando começou a falar do Pantanal, da Amazônia, não sei quantos, ele foi lembrando que são áreas, são quase maiores que a Europa. Quer dizer, pôr as pessoas no seu lugar, pondo esses detratores no seu lugar. Os sujeitos não são capazes de cuidar de uma coisa local e vêm agora falar sobre áreas que têm quase ou mais o tamanho da Europa, de muitos países da Europa, muitas vezes. E isso também deu a entender o seguinte, nós sabemos porque é que vocês estão tão interessados em cuidar de nós. Né? Porque essas áreas que são maiores que vocês, dá para entender qual é o vosso interesse para cuidar de nós. Né? Outra coisa importante que ele relembrou foi o seguinte, a questão de Roraima. Roraima, os foragidos da ditadura bolivariana, porque ele chamou de ditadura bolivariana, e isso foi uma resposta internacional, mas foi uma resposta nacional também a esses que estão fazendo essa guerra por causa da visita do Mike Pompeo. Outro ponto, eu fui anotando aqui assim, à medida que ele foi falando, outro ponto que me parece importante é o seguinte, contra todos esses, inclusive aqui dentro, que falam que o Brasil tem a tradição da paz, claro que tem. O Brasil sempre teve uma tradição de relações pacíficas. Mas ele diz o seguinte, mas a paz não está dissociada nem da segurança nem da liberdade. O que é paz? É você não pôr barreiras a um regime totalitário que está às suas portas, ameaçando o seu país? Isso não é paz. Isso é subserviência. Outra coisa, você pode aceitar e cooperar com um país que está violando todas as liberdades, que instaurou uma ditadura cruel, que acabou de ser denunciada na ONU, por fazer execuções extrajudiciais, fazer torturas sexuais, fazer torturas psicológicas, etc., ainda por cima com o apoio de Cuba. Então, ele definiu muito bem esses pontos.